Aquele é o Bucky? Isso não é bom. Saiu o primeiro trailer de Thunderbolts, um filme da Marvel que vai estrear ano que vem e vai trabalhar uma nova equipe, dando a entender que pode ser os Vingadores Sombrios. Mas eu confesso que na minha reação ali eu não fiquei tão empolgado, só que analisando esse trailer e vendo alguns detalhes, o meu hype aumentou por um fato que eu tinha percebido e tinha meio que ignorado, mano. Esse filme vai introduzir um dos personagens mais poderosos de todo o universo Marvel nos quadrinhos. É tipo assim, nível Feiticeira Escarlate mais overpower ainda, pra vocês terem uma noção. Vai introduzir o Sentinela. E se a gente tá vendo uma equipe de alguns personagens meio assim que a gente não dá tanta bola, cara, e eu fico pensando, e Helena Belova já matou uns malucos no trailer, o Sentinela pode acabar matando algum deles. Cara, esse plot aqui pode ser interessante se for bem trabalhado, e nesse vídeo aqui a gente vai falar de todos os detalhes, referências e easter eggs e conexões com os quadrinhos do universo Marvel que está nesse primeiro teaser trailer de Thunderbolts. Se inscreve aqui no canal que tá vindo teoria de Agatha Harkness, tá vindo todas as análises da série de Agatha Harkness também. Em breve vai estrear Coringa 2, vai vir vídeo de análise de Coringa aí também, então se inscreve que tem muito conteúdo chegando. Eu cliquei em deixar na porta. O trailer começa e vemos a Helena Belova. A última vez que nós vimos ela foi na série de Gavião Arqueiro, mostrando ela indo caçar o próprio Gavião Arqueiro, onde a Valentina Allegra Fontaine vai entender que ele tinha e foi o responsável pela morte da Viúva Negra em Vingadores Ultimato. E aqui já mostra que ela está fazendo diversos serviços e trabalhos para ocupar porque ela está mentalmente desestabilizada. Se vocês forem perceber, todos os personagens dessa equipe aqui têm coisas na cabeça que deixam eles completamente instáveis. A ponto na divulgação desse filme aqui, Kevin Feige falar que o Bucky, sim, o Bucky, ex-soldado invernal, que sofreu lavagem cerebral da Hydra, é o mais mentalmente estável de toda a equipe, só pra vocês terem uma noção. Aqui o Guardião Vermelho, o Alexei, o pai da Helena Belova, fala que vai reportar ela ali para Dash Door, que é uma empresa estilo iFood lá dos Estados Unidos. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Alexei, it's me. Open up. No trailer dublado fizeram uma piada com empresas de porte. Sua desobediência vai ser denunciada para a Central das Portas. O Alexei aqui, o pai da Helena Belova, de uma família falsa que a KGB criou para estar infiltrado nos Estados Unidos, é uma versão do Capitão América da Rússia, onde também recebeu um soro de super soldado, é igual o Steve Rogers, só que o cara tem alguns problemas na cabeça aí, não bate muito bem, até porque o cara é o alívio cômico desse filme e também foi o alívio cômico de Viúva Negra. Desculpa pela demora, eu tava numa ligação importante, altamente confidencial. Você percebe o quão esse cara aí tem problemas quando a gente vê a casa do cara totalmente bagunçado, o cara não fazia nada da vida, e vemos ali um quadro atrás da Helena Belova, que é o Guardião Vermelho segurando um martelo, obviamente fazendo uma referência a Vingadores Ultimato com o Capitão América segurando o Mjolnir do Thor. E ali o cara tenta se equiparar sempre com o Capitão América e sempre fracassando. Ah, sim. Sim, super. Vemos aqui agora o Bucky mostrando o que pode ter acontecido com esse personagem após os eventos da série Falcão e o Soldado Invernal, onde mostrou o Bucky meio que se livrando de todas as coisas ruins que ele fez como Soldado Invernal e certamente aqui agora trabalhando para o governo americano, onde vemos um broche no seu terno, certamente de alguma organização do governo. Em seguida vemos o John Walker, que estava casado com a sua esposa lá em Falcão e o Soldado Invernal, agora tem um filho e ele tá pouco se cagando pro filho, se preocupando muito mais com a opinião pública, onde temos uma notícia falando sobre a queda deste herói. Poucos caíram mais da graça do que o putativo herdeiro do manto do Capitão América, John Walker. Não há muito tempo, Walker foi impulsionado na consciência pública com toda a fanfarra que Washington poderia reunir. Foi basicamente o que eu consegui traduzir dessa notícia ali, obviamente que é só o título. Vemos aqui então Helena Belova em diversas missões diferentes, com um prédio explodindo e ela pouco se lixando. Vemos que isso aqui que é uma missão na China, até porque a gente consegue ver ali do lado um letreiro todo em chinês, muito provavelmente Hong Kong. E logo em seguida uma cena estilo Corredor da Viúva Negra, como aconteceu em Homem de Ferro 2. Peguei um!
na qual a própria personagem zoa a Viúva Negra também no filme da Viúva Negra. Você faz quando joga o cabelo, quando tá lutando com o braço e você fica fazendo pose, adoro uma pose. Não faço pose. Aqui agora a Helena entra nessa sala e para aí, cara, nesses arquivos. A princípio você vai olhar, só uns arquivos ali meio que aleatório, meio que nada a ver. Mas eu pausei, olhei esse trailer em 4K, aproximei e consegui descobrir algumas coisas bem interessantes. Vemos ali a The Watchtower, um documento falando de Watchtower. Nos quadrinhos é a Torre do Sentinela que fica em cima da Torre dos Vingadores. Sempre esteve lá e sempre foi escondido do mundo inteiro, onde monitora diversas emergências ao redor do mundo inteiro para o Sentinela ir lá conseguir socorrer as pessoas. O interessante é ver essa The Watchtower e saber que nos quadrinhos da Marvel ela fica em cima da Torre dos Vingadores. O interessante é saber que esse The Watchtower pode ser o novo local da Torre dos Vingadores. A gente tinha visto que alguém tinha comprado a Torre dos Vingadores em Homem-Aranha de Volta ao Lar. E aqui, muito certamente, quem pode ter comprado essa torre foi a Valentina Allegra de La Fontaine para colocar no lugar da Torre dos Vingadores a The Watchtower, a torre aonde muito provavelmente vão criar o Sentinela. Leva a pensar isso e precisamente ser essa torre, porque essa torre é alimentada por um reator arc do Tony Stark, uma energia gigantesca para alimentar a torre inteira. Muito provavelmente você precisa de muita energia para criar um super ultra mega soldado, igual o Capitão América foi criado lá no passado pelo pai do Tony Stark e acabou pegando quase que a energia do Brooklyn inteiro, quase que de Nova York inteira. Então a torre do Tony Stark pode ser de extrema importância para Valentina Allegra La Fontaine para conseguir criar o Sentinela. E é por isso que ela é a nova dona da Torre dos Vingadores. Olha só vocês, que fofinhos. Ali a gente vê o Projeto Sentinela escrito. E do lado a gente consegue ver vários emblemas de S, que é justamente o símbolo do Sentinela. A gente consegue analisar diversas cabeças com cabelos diferentes e um gráfico que vai aumentando gradativamente com cada um desses estilos de cabeça. Certamente diversas pessoas que passaram pelo Projeto Sentinela e foram mortos até conseguir o melhor potencial e aí então criar o Sentinela de verdade. Para quem não sabe, o Projeto Sentinela nos quadrinhos é um projeto de uma tentativa do governo americano junto com o canadense de tentar recriar o soro do Capitão América, só que 100 mil vezes mais poderoso. E se você reparar, a gente também consegue ver ali desenhos de um cofre. Eu acho que eles não conseguiram lidar com o Sentinela pela sua instabilidade mental e aprisionaram o cara dentro desse cofre, onde a Helena e os outros membros que foram enviados ali vão tentar abrir para eliminar o alvo que estava lá dentro, que é certamente o Sentinela. Aqui nós vemos uma luta entre 4 pessoas ao mesmo tempo. Helena Belova, o agente americano, a treinadora, que é basicamente uma viúva negra com armazenamento de luta de todos os Vingadores dentro da sua própria cabeça através de um chip implantado no seu cérebro, e a Ghost, a vilã de Homem-Formiga 2, que consegue entrar em fases porque o corpo dela fica em constante deslize entre universos, e é por isso que ela fica intangível. Vale lembrar que no final de Homem-Formiga e a Vespa 2 lá, a Vespa mãe conseguiu consertar a Ghost, só que aqui ela está com poderes, então certamente agora ela consegue controlar esse poder quando ela quiser, e ela não fica deslizando o tempo inteiro sem controle. Durante essa luta a gente vê a picada da Viúva Negra, que são esses braceletes que descargam uma eletricidade absurda que até mesmo conseguem parar super soldados, até mesmo o próprio Pantera Negra, como aconteceu em Guerra Civil. Não. Quem é você? Eu sou o Bob. Aqui vemos esse cara utilizando umas roupas ali meio esquisitas, falando que ele é o Bob. É o Robert Reynolds dos quadrinhos, abreviado como Bob, mais conhecido como o Sentinela. Pra quem não conhece esse personagem, ele era um viciado em metanfetamina, entrou numa escola procurando elementos químicos para injetar dentro dele nos quadrinhos e injetou sem querer o soro do Ultra Mega Capitão América 100 mil vezes mais forte, o soro do Sentinela. Aqui, muito provavelmente, eu levo a pensar que o governo americano vai pegar diversas
pessoas que vão fazer experimentos com essas pessoas e pega o cara ali e acaba se transformando num ultra mega Capitão América. Pra quem não sabe, o Sentinela nos quadrinhos é um dos personagens mais poderosos de toda a HQ da Marvel. Ele pode ser mais poderoso que até mesmo o Hulk na força bruta, rasgar simplesmente o Carnificina no meio, matar outro personagem de novo rasgando o cara no meio. Ele é mais rápido que a velocidade da luz, conseguindo chegar no sol em apenas alguns instantes. Ele tem manipulação molecular, ele tem reflexos, regeneração e agilidade sobre-humanos, mas muito mesmo, cara. Ele consegue recarregar as suas energias com o sol através de fotossíntese. Ele também consegue soltar raios de fogo. Invulnerabilidade, regeneração e até mesmo invencibilidade. Dependendo do seu estado mental, o cara é simplesmente imortal. Ninguém nos quadrinhos da Marvel ainda sabe como derrotar esse cara, exceto pela sua instabilidade mental, que faz o cara ser facilmente manipulado e enganado. Além do fato de ter uma personalidade reprimida, deixando ele sem controle na hora da luta, até mesmo materializando essa personalidade, se transformando assim na entidade do vácuo. É uma força de tudo que é de ruim do personagem, que ele luta o tempo inteiro para controlá-la, como se fosse uma outra personalidade dentro dele, que é o seu maior arqui-inimigo, é ele mesmo, seu maior rival é ele mesmo. O problema é que ele tem que estar em constante luta e mantendo isso em controle, porque se deixar, pode destruir o planeta inteiro e até mesmo o universo. Um detalhe interessante é saber que esse personagem faz parte dos Vingadores Sombrios nos quadrinhos, já fez parte dessa equipe, liderado pelo Norman Osborn, e talvez aqui a gente possa ver alguma releitura dos Vingadores. O governo estava querendo criar os Vingadores, o Sam Wilson provavelmente não vai querer em Capitão América 4, então depois o próprio General Ross vai mandar, cria os Vingadores mesmo assim, e então vai criar os Vingadores Sombrios aqui pelo Sentinela e essa equipe de heróis, muito provavelmente, ou algo do tipo. Ou vão só tentar e não conseguir. Então, certamente, todos foram enviados aqui pelo governo para serem mortos pelo Sentinela ou matar o Sentinela. O que der boa, deu boa. Uma forma de limpar os problemas que o próprio governo criou. Vocês todos foram enviados? Isso aqui, pelo que me parece, ser um leilão de itens dos Vingadores da Batalha de Nova York ou alguma espécie de museu. A gente vê escrito em 2 banners ali, escrito honrando os heróis da Batalha de Nova York. Em um dos banners a gente consegue ver o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, e no outro o Homem de Ferro e o Capitão América. E a gente também consegue ver o cetro do Loki. Vemos aqui a Helena Belova correndo numa floresta, simplesmente quebrando uma parede, e depois vira e cai em cima de uma mesa. Isso aqui, cara, eu tô achando que ela pode estar dentro do vácuo. Os heróis vão ser absorvidos pela entidade e o mental do Sentinela. O que vai ser o vilão desse filme é o Sentinela. E tem grandes rumores aí que ele vai ter essa personalidade do vácuo, né, o grande vilão, e eles vão acabar sendo absorvidos pra dentro dele. Como eles não podem derrotar o cara, e essa personalidade é tudo que é de ruim do personagem do Sentinela, talvez o vácuo vai fazer cada personagem reviver as piores partes da sua vida. E eles vão ter que derrotar o cara mentalmente, ou deixar e fazer com que o próprio Sentinela consiga derrotar o vácuo, que vai tomar controle do personagem. Então não, os Thunderbolts não vão derrotar um cara extremamente poderoso na força bruta, mas sim fazer o Sentinela enfrentar o próprio vácuo, que vai ser o vilão do filme. É originado um grande herói e também um grande vilão, então o próprio personagem vai ter que ser convencido pelos Thunderbolts a se auto-derrotar e controlar essa entidade dentro dele. É o que eu teorizo e imagino para esse filme. Então é bem provável que, além dessa toda essa pegada de espionagem e tudo mais no decorrer do filme, a gente possa ver uma luta nível Goku do Dragon Ball versus o Vegeta, só que é a mesma personagem do cara saindo na porrada, entendeu? Aqui a gente vê o próprio Bob, o Sentinela, todo fuzilado, sem sangue nenhum, mostrando a sua invulnerabilidade. É basicamente um Superman descontrolado mentalmente, que tem que ser mantido em controle o tempo inteiro. O Buck tá tirando seu braço de Vibranium da máquina de lavar da cozinha, e esse braço aqui é um pouco diferente do braço que a Gamora entregou pro Rocket. Então sim, eles podem ter trocado aqui já de um braço diferente. Temos aqui o soro. Esse aqui eu acho que é o soro do Sentinela, que a própria Helena Belova foi mandada pra roubar, matar o cientista a mando do próprio governo, que pediu pro próprio cientista criar. E aí então ela pega o soro, ninguém mais consegue reproduzir, e entrega pra Valentina Allegra Lafontaine, que cria o Sentinela, dá errado, e ela manda a Helena Belova lá caçar o cara depois.
Aqui a gente provavelmente deve estar vendo ali no computador o cérebro do Sentinela e eles fazendo e criando o Sentinela. A luz pisca, mostrando energia sendo sugada, igual em Capitão América 1 na hora de criar um super soldado. Depois vemos o símbolo do Sentinela, é esse símbolozinho de um S. E talvez a gente possa pegar aí nessa pegada da Marvel Studios, de trajes nanotecnológicos e todo o traje do Sentinela ser criado de nanotecnologia a partir do seu cinto. Igual o Pantera Negra a partir do seu colar. Ou o Tony Stark a partir do reator Arc. E aqui leva a minha teoria que eu falei no começo do vídeo, que essa aqui certamente pode ser a Torre dos Vingadores e foi comprada pela Valentina Allegra Lafontaine. Sim, porque olha esse balcão de bebidas, cara. É o mesmo balcão de bebidas que o Tony Stark usa ao conversar com o Loki na Torre dos Vingadores em Vingadores 1, cara. É o mesmo balcão, a gente pode ver as pedras ali na mureta, a gente consegue ver ali o detalhe do balcão estilizado em curva com pedra. Então sim, eu acho que quem comprou essa torre foi a Valentina Allegra Lafontaine para conseguir criar o Sentinela utilizando a energia do reator Arc que sustenta toda essa torre. Olha só vocês, que fofinhos. E no final temos o agente americano falando: "Is that Bucky?" Aquele é o Bucky? A mesma frase que o Capitão América diz pro Bucky em Capitão América Soldado Invernal. Bucky? Quem é esse Bucky? E o Bucky soltando uma granada, igual ele utilizou no segundo filme do Capitão América também. Tem diversas referências e, cara, analisando melhor isso aqui, esse filme pode ser muito brabo. Uma pegada de espionagem, com várias mortes e ao mesmo tempo uma luta épica entre nível Dragon Ball no final desse filme, com o Sentinela lutando contra o Vácuo. Só depende de como vai ser feito. E a Marvel tá melhorando bastante, como a gente já viu com Deadpool 3. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário sobre o que você está esperando sobre esse filme, fala se ficou mais empolgado depois desse vídeo, eu espero que sim. Até o próximo vídeo e... tchica tchica!